Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Ano novo. Amém. Começou ontem, às 18 horas, certo? Então, você está numa temporada em que Deus, ele tem algo muito poderoso para estabelecer na minha vida, na tua vida, e ele quer verdadeiramente que aprendamos a viver isso, a praticar aquilo que ele está derramando sobre nós. Então, é tempo de celebrações, não é? Talvez chegue aí uns folderzinhos de Shana, Tová, Tovi, né? Tová. Então, vá se acostumando aí com esses termos, a gente praticamente não os usa, porque a gente prefere ficar mais dentro do vocabulário nosso mesmo, para que fique mais fácil o entendimento. Amém? Em nome de Jesus, nós queremos abençoar o seu novo ano, o ano espiritual que o Senhor tem preparado para nós, conforme está lá em Êxodo capítulo 12, o Senhor fala: o primeiro dia daquilo que vocês vão começar a receber da minha parte, porque vocês vão receber uma libertação, vão receber um transporte. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho amado, nos arrancando do império das trevas, não é? Colocando-nos no reino do Filho do seu amor. Então, como ele faz isso na cruz do Calvário, que se atualiza todos os dias, isso, e também naquilo que ele fez no sacrifício do Cristo na eternidade passada. E ele fez isso numa representatividade profética lá naquele povo que estava saindo do Egito. Um novo tempo, uma nova marcação de tempo, um novo ano. No tempo espiritual do Senhor, no qual ele nos diz: o primeiro mês vai se chamar Nissan, vai se chamar Habib, depois o nome é mudado mais para frente, lá no calendário babilônico, no tempo da Babilônia, muda o nome, não é desse mês, mas o Senhor fala para nós: eu tenho um início para vocês, eu quero que vocês entrem num lugar chamado primavera, e eu quero fazer de vocês um povo frutífero, vocês vão sair à luz, aquilo que eu gerei na vida de vocês, através das 10 pragas, através do meu braço estendido, do meu braço forte. Agora eu quero que se estabeleça como vai haver uma liberação de morte sobre aqueles que não obedecem a voz, que tem comandado vocês para saírem desse lugar. Então, vai haver uma passagem aí, vai haver uma visitação de morte, e aqueles que entrarem debaixo do meu sangue não serão alcançados. O anjo vai passar por cima da sua casa, por cima do teu sangue aí que você colocou no umbral do teu coração. Foi isso que ele fez lá em Êxodo, capítulo 15. Então, e aí, como ele diz, não é? Já que vocês estão saindo de um lugar, eu quero que vocês tenham tempos novos. Eu quero que vocês tenham encontros comigo de um lugar espiritual que é novo. Eu estou tirando vocês da terra do Egito e da casa da servidão. Isso é novo para vocês. Então, eu vou colocar o meu tempo para que vocês, por causa de Cristo, sejam resgatados de um tempo que aprisiona, que traz ciclos de repetição por causa da mentalidade. Então, quando Deus fala de tempos e de estações, ele procura mudar a nossa mentalidade. Esses dias todos temos falado de tempos e estações, começamos ali com as marcações de Deus para que você e eu entendamos que não é um ritual, mas é um encontro íntimo com Deus, onde vamos receber as transferências que o Senhor tem para nós, entrarmos com gratidão, com retribuição, com adoração, vamos sair desse lugar com direções firmes da parte do Senhor. Falamos isso. Depois entramos ali para falar das marcações do dia que Deus tem para se encontrar conosco e o que Ele libera para nós. Ontem falamos das estações e hoje vamos falar das tribos, porque tudo isso, irmãos, ele vai indicar para mim e para você uma frequência de uma voz, vai trazer para nós uma atmosfera que essa frequência ela cria. Depois vai haver uma casa espiritual para que você e eu habitemos nela por conta de uma regência a qual nos submetemos. Então, o Senhor ele vai colocar para mim e para você que essa manifestação de vozes, ela pode nos levar ou para a morte ou para a vida. E nós vamos ter que decidir qual das frequências, qual das vozes nós vamos querer ouvir. Então, que você cada vez mais consiga entender o projeto de Deus para verdadeiramente trazer aquilo que é o que está pronto no reino espiritual
através da bondade dele para nós e aquilo que não é da parte de Deus para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos já apresentar a vida da nossa irmã Conceição, que hoje está fazendo aniversário. Vamos abençoar o nosso ano. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque precisamos de Ti, Senhor, precisamos de mais de Ti. Então, vem e toca o nosso coração, onde está, como essa palavra tem sido falada aqui na nossa casa, onde está encruado, onde está indigesto, onde solidificou, Senhor, debaixo de um esfriamento, a forja estava vindo, Senhor, o martelo estava vindo, mas aquele metal foi se esfriando e endureceu sem tomar formato. Mas entendemos, ó Rei da Glória, que o teu sangue é poderoso para vir, Senhor, e qualquer que seja, ou o endurecimento do material, ou a indigestão, ou aquilo não estar bem cozido, meu Pai, tu tens a propriedade de amolecer, tu tens a propriedade de fazer ser cozido, tu tens a propriedade de dissolver toda indigestão na nossa vida, Pai. Por favor, clamamos por fogo, clamamos por vida, clamamos verdadeiramente pelas águas vivas da tua palavra para nos ajudar, Pai. Sozinho não vamos conseguir. Vê, Senhor, que esse novo ano que se inicia, nós recebemos da tua parte projetos, comissionamentos, Senhor, entendimentos, papai, e sem ti não conseguiremos fazer. Então, vem nos ajudar. Estamos, sim, planificados em ti, mas queremos agora a força que procede do trono de Judá. Nós queremos a força daquele que se levanta para despedaçar a presa. Nós queremos a força, Pai querido, para aplicar aquilo que tu deste para nós, Senhor, porque verdadeiramente, como o nosso apóstolo pregou ontem à noite, ó Pai querido, nós já saímos de debaixo da mesa daquele rei maldito que cortou os polegares das mãos e dos pés daqueles 70 reis, ó Rei da Glória, e depois tomou por paga esse mesmo tipo de aflição, de castigo. Ele também teve decepado os seus dedos ali, os polegares da mão direita, os polegares dos pés e das mãos, papai. Então, livra-nos desse ambiente de escravidão, coloca todas as coisas no lugar, onde o nosso coração ainda está em mutilações, em cavernas, em masmorras, em cisternas, ó Pai, ainda está debaixo da mesa desse Evil Merodach, ou algo parecido com isso, ó Senhor da Glória. Em nome de Jesus, nós clamamos, ó Rei da Glória, para que tu venhas e traga algo de poder para nós, para que saiamos deste lugar de juízo, Senhor, e entendemos, ó Deus, que aquele que se levantou para executar juízo até o final, ó Rei da Glória, verdadeiramente foi Judá, na sua manifestação ali de ajudar os seus irmãos. Aqui, Pai querido, fala a respeito desse homem, Pai, e o nome dele é Adoni Bezeque, em nome de Jesus, ó Pai. Então, tu entras com a tua graça, com o teu poder, ó Pai querido, e nos tira do senhorio, porque queremos estar revestidos daquilo que é a influência desse tempo que tu preparaste para nós, chamada Judá, dentro daquilo tudo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Papai, nós abençoamos a vida da nossa irmã Conceição, Senhor, a Maria Conceição, papai. Tu sabes dos embates, tu sabes das perseguições, tu sabes das guerras, mas nós te pedimos, ó Rei da Glória, que ela se levante como poderosa guerreira em ti, que os polegares, tanto dos pés, para que ela caminhe bem, quanto das mãos sejam colocados, e que ela avance para a batalha com um espírito destemido, em nome de Jesus, que ela seja abençoada nesse novo ciclo, nessa nova temporada que se inicia, avançando não para uma repetição e frustração, mas para um crescimento verdadeiro, até que ela chegue na estatura de varoa perfeita em tua presença. Em nome de Jesus, o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, que esse ano novo seja um ano de avanço, um ano de concretização daquilo que Deus colocou para nós. Não queremos perder, ó Rei da Glória, aquilo que já foi semeado, não queremos ser roubados, mas queremos verdadeiramente receber o que Deus já na eternidade passada preparou para nós. E hoje, irmãos, para falarmos um pouco de tribos e daquilo que é a ambiência das tribos, não é? Então, como já falamos, uma tribo, ela vai liberar uma frequência para nós. E também o confronto que vai haver nessa tribo, também contra essa tribo, também vai liberar uma frequência. E nós vamos precisar entender a qual frequência nós vamos obedecer. Porque toda voz, ela gera, irmãos. E a frequência, ela é um som. Então, nós precisamos entender que os sons estão sendo liberados por cada uma das tribos, as quais vamos falar um pouco hoje. Então, como falamos que o dia tem um som, a estação tem um som, então, o mês tem um som, as tribos também têm um som.
E nós precisamos entender isso. E aqueles que nos combatem no dia, nas estações, nos meses e nas tribos que cada uma representa um mês, também haverá um som contrário. E nós podemos, em Deus, tomar posse do som que vem do céu, para destruirmos aquilo que o adversário preparou contra nós, através desse encontro com a intimidade, não é? Esse encontro com o conhecimento de quem é o nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz, e o povo que conhece a Deus se torna forte e faz proezas. Então, ele vai trazer para nós a própria personalidade dele, conforme esses encontros íntimos vão acontecendo com o nosso Deus, a personalidade do Cristo vai sendo transferida para nós. Então, nós queremos verdadeiramente entender um pouco mais do que é que uma tribo que estava lá no Velho Testamento tem a ver com o nosso Cristo. O que uma tribo que estava lá no Velho Testamento, junto com o confronto que acontece dentro dos tronos da maldade, o que é que tem a ver de Deus para nós? Então, vamos procurar entender isso. Irmãos, quando nós vamos pegando o Velho Testamento, nós entendemos que Deus ele vai trazendo ali as manifestações do próprio Cristo no Velho Testamento. A palavra de Deus diz que aquilo que é feito ou falado no Velho Testamento são tipologias do próprio Cristo. Então, eu quero pegar a figura do tabernáculo. Se você pegar a figura do tabernáculo, você vai ver que o número 12, não é que estão representando as 12 tribos de Israel, aparece pelo menos 3 vezes principais. E eu gostaria de abordar isso para você entender que primeiro Deus nos rege por dentro. 12 é um número de governo. E o Senhor vai falar para mim e para você, olha, eu quero que você aprenda a ser governada pelas nuances do Cristo vivo, que eu depositei nas tribos de Israel. Quem é Israel? É Jacó, aquele que foi transformado em Israel pelos encontros íntimos que ele teve com Deus. Ele foi sendo transformado. Primeiro, foi transformado no caráter dele, lá em Gênesis 32. Depois, em Gênesis 35, ele é transformado de um chefe de um bando, ele é transformado para um príncipe das 12 tribos de Israel. Então, é muito tremendo. Nos encontros com Deus, onde Deus fala, eu estou tirando o teu nome de Jacó, enganador, eu estou colocando o nome agora, que é Israel, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, o Senhor, ele vai falar para mim e para você hoje aquilo que é a vontade dele de fazer com que tenhamos as realidades espirituais que estavam descritas, escritas e proclamadas no Velho Testamento, que seria para nós agora, nesse tempo em que estamos vivendo. E ali nós vamos ver que dentro do tabernáculo tem as representações do próprio Cristo ali. E se nós entrarmos num lugar chamado lugar santo, nós vamos ver que existem ali 3 manifestações do número 12, todas elas voltadas para as 12 tribos de Israel. Se nós olharmos para o livro de Apocalipse, lá teremos 12 portas, 24 anciãos, que são as manifestações do número 12 vezes 2. Então, nós vemos que 12 é um número de governo. Então, o que é que Deus quer ensinar para nós, através dele falar para mim e para você? Olha, eu levantei 12 príncipes e eles têm uma característica, eles têm uma voz liberada nas regiões espirituais. E eu quero que vocês entrem nessa voz, porque é a minha voz, a voz do Cristo vivo. Então, lá no tabernáculo, quando você sai do átrio e entra no lugar santo, você vai ter uma mesa, a mesa das propostas de Deus, onde os pães são colocados ali, para que os sacerdotes comam aqueles pães, se apresentem diante de Deus e depois comam daqueles pães. Depois você vai ver as 12 tribos representadas nas ombreiras do sumo sacerdote. E depois as 12 tribos no peitoral do sumo sacerdote. Então, isso tudo tem uma significação. Então, por que nós estamos falando de tribos? Porque elas apontam para o governo de Cristo na minha vida e na tua vida. E se elas têm marcas e características, é o que o Senhor quer que eu e você tenhamos, as marcas e características que essas tribos legaram por herança do próprio Cristo para nós. Então, o que eles têm ali que eu posso absorver? O que eles têm que eu preciso descartar, porque é um exemplo para mim, para que eu não repita aqui. E aí, o que o Senhor faz? De uma maneira muito tremenda, ele pega tanto Jacó, ou Israel, e pega Moisés para liberar bênção sobre os 12 filhos
de Israel. E por que ele está fazendo isso? Para que você e eu possamos pegar essas bênçãos e colocar sobre nós. Pegar as advertências de Deus que poderiam estar sobre esses jovens, esses príncipes do Senhor, no Velho Testamento, e falar: isso não é para você, e você entender a verdade, isso não é para mim. Amém? Então vamos lá. Dentro desses 3 lugares que eu falei a respeito do que temos ali, número 12, então, quais são as realidades desses nomes? Então, ali estava por ordem de nascimento cada um dos filhos de Israel. Então, como disse, dentro do lugar santo ali, havia uma representatividade do que Cristo queria que nós nos alimentássemos, ou o que Cristo queria trazer sobre o peito, sobre a responsabilidade de governo. Ali ele já está falando para mim e para você: olha, eu sou Deus responsável, porque eu caminho você no meu peito. Eu caminho com você dentro aqui do meu peito. Eu tenho juízo bom a teu respeito. Eu tenho maneiras de julgar aquilo que é feito. E eu também posso trazer para a sua vida algo que é o governo. Eu carrego você sobre os meus ombros. Só um minutinho, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Só um minuto. Aleluia. Eu carrego, o Senhor está falando, eu carrego em vocês aquilo que está nos meus ombros. Eu carrego aqui, eu tenho responsabilidade com vocês, não apenas no meu coração, em amar vocês, mas também eu trago a responsabilidade de carregar vocês nos meus ombros para apresentar vocês. Eu sou sim, um sacerdote e eu apresento vocês, cada um de vocês, bem marcado, com uma pedra preciosa, bem marcado. Então, na minha ombreira aqui, nos meus ombros, eu carrego Rubem, carrego Simeão, eu carrego Judá, eu carrego Aser, eu carrego Zebulon, Isacar, eu carrego cada uma das nuances que eu mesmo tenho para dar para vocês. E eu quero que vocês recebam essas impartições conforme vocês vão se encontrando comigo, nos tempos de encontro, nas tendas de encontro, de relacionamento, nos lugares íntimos que eu preparei para que vocês estivessem. Então, aí ele faz isso por dentro. Aí depois ele vem para fazer por fora. Aí ele pega essas 12 tribos e fala: olha, o meu tabernáculo, que é o lugar onde eu desço com a minha presença, eu quero que vocês dividam agora 3 tribos de cada lado e vocês vão caminhar, conforme eu subo do tabernáculo, vocês caminham. Se eu desço para o tabernáculo, vocês param. E aí ele escolhe as tribos dele para caminhar. 3 na frente, 3 de um lado, 3 de outro e 3 atrás. Essa é a ordem, porque a ordem de guerra, porque ele está se movimentando. Então, aí, irmãos, fala de proteção da presença de Deus, aí fala de direcionamento do próprio Deus, porque aí ele vai se movendo, ele desce, ele sobe, ele fala, o povo se assenta naquele lugar e fala: não vou sair daqui, se a presença de Deus não for comigo. Então, o próprio Deus, ele vai trabalhando ali a movimentação das suas tribos. Para quê? Para trazer um ambiente seguro, e isso estamos muito bem guardados. Para trazer um ambiente seguro, para que a presença de Deus saiba se nos defender. E com isso nós vamos aprendendo a guardar o Cristo vivo dentro de nós, em expansão e conquista. Essas tribos, elas se levantavam conforme Deus ele via necessidade. Então, se você e eu somos um povo de avanço, nós precisamos entender que quem estava à frente da batalha, quem saía primeiro era Judá. Se você ler lá o livro de Juízes, quem foi o primeiro? Acabou Josué, não é? Quem vai se posicionar em morte, em lugares onde precisaria estabelecer morte aos adversários? É Judá. Não havia ali um líder geral para dar as instruções. Então, morre Josué. Quem vai para governo? Judá. E ela se levanta contra esse tipo de rei que nós lemos aqui. Ontem que assistiu a live do apóstolo Éder Gregório sobre o Ano Novo, aconselho, já está no site dele a assistirem. Foi uma pregação tremenda, uma pregação de destravamento para sairmos da passividade, da paralisia. Então, em nome de Jesus, se você puder, assista. É uma excelente palavra, liberada com autoridade, unção, para que voltemos ao lugar de ativações naquilo que Deus nos deu. Então, ali nesse mesmo lugar, já estava aqui no meu estudo a respeito dessa manifestação. Juízes, capítulo 1. Então, nós vamos vendo ali, irmãos, a manifestação das tribos de Deus se levantando para tomar posse.
E uma das coisas que eu fico triste, que eu olhei ali, 5 tribos, irmãos, a palavra de Deus fala, não conquistaram até o final. E depois você vai vendo que as tribos, elas foram negligenciando aquilo que era para conquistar até o final. E o Senhor está me chamando e te chamando, olha, não pare no meio do caminho. Quais são os teus adversários que você precisa derrotá-los? Porque eles serão para você ilharga, eles vão grudar na tua ilharga, eles vão fazer algo que vai te puxar para trás. Então, não tema de ir até o final. E aqui, Judá, ele se levanta para oferecer algo ali, junto com o seu irmão, para poder estabelecer juízo contra aquele rei, aquele governo. É por isso que falamos frequência, ambiência ou atmosfera, falamos de casas e falamos que são as habitações e falamos da regência. Então, aquela regência desse rei aqui, que eu já esqueci o nome dele de novo, a regência deles era paralisia para que ele comesse, para que os reis do Senhor comessem debaixo da mesa, o rei do Senhor, os reis que ele conquistou, comessem embaixo da mesa dele. Então, são representações de demônios, os quais aquele povo, Judá, junto com o seu irmão, executasse juízo. Então, a movimentação das tribos importa. Por quê? Porque tem algo liberado para aquele que vai à frente. Então, a primeira tribo, Judá, junto com quem? Com Issacar e Zebulon. Então, o Senhor vai trazer as marcas. Quem são esses homens? O que eles representam? O que eles trazem de conselho para nós? Hoje nós estamos no dia da fortaleza. O que eles têm de fortaleza para derramar sobre as nossas vidas? O que essas 3 tribos têm para as nossas vidas? Então, veja lá, são 12 tribos distribuídas pelos seus cabeças, não é? Então, um posicionamento de 4 tribos. Então, tinha Dan na liderança, tinha Ruben na liderança, tinha Judá na liderança, e agora eu me esqueci do outro nome, Ruben, Dan, vamos ver qual é o outro, e Efraim na liderança, não é? Então, veja como o Senhor organizou, cada um tinha uma marca. Então, quando você caminha debaixo da marca de Judá, você sabe que é um louvor e um ataque. Então, são 3 meses, irmãos, onde estamos em guerra, primavera de Deus. Aí nós vamos para outra tribo, a tribo de Ruben. Então, aí já vai manifestar o quê? A parte do verão, da colheita, da conquista. Aí ele fala, eis um filho, anda debaixo do governo do filho, tenha cuidado. Vá fazendo as coisas debaixo do governo que eu estabeleci na sua vida. Aí você entra debaixo do governo de Efraim. Quem é? O frutífero, junto com Manassés, com Benjamim. Então, aí ele já vai falar para mim e para você. Você já está no outono de Deus. Então, aquilo que você conquistou, permita que frutifique dentro de você. Guarde no celeiro. E agora é tempo de descanso, porque você já está se alimentando daquilo que você frutificou. Entre num tempo de esquecer as coisas que para trás ficam. No outono fala de começar a morrer, deixar a glória em glória. Vai passando, porque você vai receber governo, Benjamim, governo quíntuplo, debaixo da autoridade de José, entre as manifestações da filiação. Eu recebo filiação aqui em Rubi, Simeão e Gade. Eu entro na paternidade. Em outono, eu entro na filiação resolvidamente. Agora, quando eu entro em Dan, o que é que está. Qual é a regência? É a regência de juízo. Por quê? Porque vai começar daqui a pouco a primavera e eu preciso entrar com os meus adversários julgados já diante do Senhor. Você percebe como Deus ele vai preparando para nós uma caminhada que não é um círculo de repetição, mas é uma caminhada de avanço, porque cada vez mais eu entro para a adoração, eu me aprofundo em Deus, eu entro para a paternidade, eis o filho que foi entregue para que eu tenha pai, eu entro mais profundamente nessas realidades. Então, o Senhor ele vai trazendo uma intensidade, a cruz vai se manifestando mais profunda para nós. E aí é onde ele fala para que possais conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. Aí as 4 dimensões da cruz, elas começam a se manifestar de maneira mais profunda em nós. E aqueles ciclos de repetição para paralisia, eles deixam de atuar na nossa vida, porque vem revelação fresca, nova, poderosa. E a novidade de vida se estabelece. Então, quando Deus faz todas essas coisas para nós, é para mostrar para nós que o governo, o reino de Deus, a manifestação daquilo que o Senhor trouxe para nós, através do seu governo, é dinâmico, não é paralisado.
Não é uma água parada que você vai andar em cansaço, sem esperança, invadido pelo adversário. O Senhor vai falar para você: não, você tem pai, você é meu filho, você pode julgar. Eu te dei força e sabedoria para julgar. E depois que você julgar, entre na guerra, que é a transição que estamos fazendo exatamente nesse momento. Ano novo, primeiro dia do ano, saímos dos lugares de julgamento e vamos agora sentenciar aqueles que falaram para nós: você tem que ficar aí, você não vai sair daí. E o Senhor vai nos dar, está nos dando essa unção de ousadia que vem do avanço que Judá oferece para nós, no som da adoração, no som do louvor que o Senhor libera sobre nós. E a palavra de Deus diz: torne-se semelhante a ele todos aqueles que o adoram e nele confiam. Então, se nós entramos em adoração, em confiança, em obediência, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. E a palavra de Deus para a tribo de Judá é uma palavra poderosa, irmãos. Nós podemos ler aqui, ó, vamos ver aqui se eu coloquei a palavra a respeito do leão da tribo de Judá aqui. Vamos ver se há algo aqui. Olha aqui a bênção de Jacó para Judá. Aleluia. Vamos ver aqui, irmãos. Fala assim: Judá, teus irmãos te louvarão. Você é irmã de Jesus? Você é irmã de Jesus? Então, louve a ele. E aí a palavra de Deus diz: a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. A tua mão estará sobre a face, o rosto duro dos teus inimigos. É a tua mão. Olha que figura. Olha, imagine essa figura. A mão do Senhor sobre a cerviz do adversário. Então, Deus está falando para você de força, de rugido, de poder. Deus está falando para nós de uma frequência qual, se nós ouvirmos, irmãos, nós vamos sair daquele lugar de paralisia espiritual, onde não há força para caminhar, porque os pés foram deformados por manifestações das trevas, onde a nossa mão está mirrada, porque o adversário nos mutilou. O Senhor vai falar comigo, com você: olha, eu estou liberando frequências de avanço, de prosperidade, de atuação, sem que você gaste o seu tempo com aquilo que te fez ficar dessa maneira passiva com o adversário, pacificada com o adversário. Irmãos, uma vez o apóstolo falou, várias vezes ele falou isso, mas mais no começo ele falava essas coisas, o apóstolo Éder. Ele falava o seguinte: o reino ou um território inimigo ou é conquistado por aliança ou por guerra. Eu não posso me aliançar com o meu adversário. Eu tenho que destruí-lo, porque essa foi a palavra de Deus. Destrua-os. Eu já desalojei de diante de ti. Eu estou te dando uma ordem, destrua-o. E agora, qual é a força, qual é o poder, o que vamos liberar da parte de Deus? Porque se ele vai à frente, Jeová, Sabaó, o Senhor dos Exércitos, vai à nossa frente, o que vamos liberar? Lembra quando falamos do sumo sacerdote, que os sacerdotes entram no sumo sacerdócio do Cristo vivo, e ali Cristo se movimenta e nós vamos nos movimentando. O que Cristo pode fazer é único. Nós não podemos fazer o que Cristo faz, mas revestido dele nós podemos falar: ali tem lepra, ele vai lá e coloca fim na lepra. Aqui, Pai, precisamos do Senhor para se manifestar a nosso favor, e ele vem, está ouvindo a voz do nosso clamor. Aqui precisamos ensinar, aqui precisamos orar, aqui precisamos dar conselho, e o sumo sacerdote revestido, ele vem e fala para nós: tanto faz para você ensinar ou se for para uma nação inteira, porque eu tenho poder para liberar sobre vocês, porque eu sou o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote diante do Pai representa uma nação inteira, que era o que o Cristo vivo fazia, não é? Ou o sacerdócio de Arão fazia na época do Velho Testamento. Quando Cristo vem, ele apresenta toda a humanidade diante do Pai, e nós, como sacerdotes, podemos puxar isso para a terra, nos interpondo entre as manifestações das trevas e aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, aqui, as bênçãos de Deus sobre a vida de Judá, que Deus está deixando aqui em Gênesis, capítulo 49, quando o seu pai ali, o Israel de Deus, está colocando a sua palavra sobre a vida de Judá. Olha o que ele fala: você colocará a mão sobre a servir dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Hoje nós nos inclinamos diante de quem, senão diante do leão da tribo de Judá. Aí depois, Judá é leão, leãozinho da presa subiste, filho meu, encurva-te e deita-te como leão e como leoa, quem o despertará? Olha o medo, o pavor, dormindo, que o Cristo vivo deve trazer.
Aleluia. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o governo. E nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, até o grande dia poderoso do Senhor, onde ele vai exterminar todas as coisas que lhe são contrárias. E ele diz: e a ele obedecerão os povos, e ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Do que está falando aqui? Daquilo que Cristo fez a nosso favor, em humildade, irmãos, depois em glória, dentes brancos, a alegria do vinho. O Senhor está aqui falando através de Jacó, uma linguagem profética de quem seria o leão da tribo de Judá. Aí, irmãos, vem Moisés e fala o seguinte: isto é o que se diz de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo com as tuas mãos. Peleja por ele e se tu ajuda contra os inimigos. Então o Senhor vai exaltando o nome de Judá. É uma tribo. Ah, mas está lá no Velho Testamento, mas ela tem uma palavra profética, ela tem princípios proféticos dos quais, como pão, nós podemos nos alimentar das propostas. Lembra da mesa da presença? A mesa dos pães, o pão da presença, o qual, iluminados pela luz do tabernáculo do Senhor que ficava de frente, a luz do Senhor chegava ali, aqueles pães da presença, o Senhor falava: estou iluminando, comem o pão da presença, e vocês serão cheios por dentro, e depois vocês andam por fora, debaixo da atmosfera que eu criei para que vocês recebessem de mim mesmo. Tudo começa por dentro, e vocês vão manifestando isso, e daqui a pouco, o que vai acontecer com vocês? Vocês terão verdadeiramente a mão de vocês sobre a face, sobre a servidura do adversário. Então, são promessas poderosas para quem quer começar um ano novo, sabendo que agora é o período de guerra, mas sabendo diante de quem está postado. Diante de quem o Senhor está trazendo as boas novas, quais são as notícias que vão fazer tremer o inimigo. Veja que esse leão, essa leoa, dormindo, eles causam favor, quem vai despertar? Agora, aqueles que têm identidade, identificação, vamos colocar assim, com o nosso Deus, nós como leoa do Senhor, porque estamos casados com o leão da tribo de Judá, podemos ir lá e falar: marido, levanta, noivo, levanta, Deus de amor, levanta, o adversário está vindo contra mim, ele é mais forte do que eu. Olha, a representatividade de tudo isso. Nós vamos levantar altos louvores. Ontem o Salmo 149 foi citado ali na ministração, e eu já peguei depois que eu estava fazendo as orações do dia, aproveitei aquele salmo e fui liberando esse poder, essa autoridade que o Senhor dá para aqueles que ele mesmo diz lá no Salmo 149, isso será honra para os seus santos. Colocar juízes em cadeias, os nobres na cadeia, porque vamos declarar a sentença que já está escrita. E aonde está escrito, se não na própria palavra de Deus? Aliás, aonde não? Onde está escrito? Se não na própria palavra de Deus, a qual ele deixou para nós nos alimentarmos dela e tornarmos-nos fortes. Então, essa é a emanação, ou é a manifestação de uma tribo. Nós temos mais 11. Cada uma delas com uma investidura, com uma frequência, com um governo, com uma atmosfera para nos colocar dentro de uma casa, de uma habitação, de um compartimento onde a regência será do Cristo vivo. Ah, mas irmã, e os opositores? Irmãos, debaixo de tudo isso ainda vão ser derrotados. Ah, mas então no tempo de Judá vem o Senhor da guerra. Mas quem verdadeiramente o Senhor está falando que é o príncipe da guerra? Sim, vem Ares, vem a imitação, o carneiro daquilo que é o cosmos, da constelação do carneiro. Mas a palavra de Deus, se você olhar aqui no livro de Apocalipse, onde está exaltando a figura do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, vai falar que para nós ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João olha, ele vê o Cordeiro. Mas quando está se manifestando para abrir os livros e quebrar a força daqueles selos, do que estava selado, que precisava ser revelado, ele se manifesta como leão, como a raiz de Davi, de onde é a origem daquele rei tão poderoso, o amado, o humilde, que tinha lábios de adoração tão tremendos da parte de Deus. Por quê? Davi está sendo citado aqui, irmãos, se não porque ele era alguém que expressava a natureza tanto do cordeiro, porque era humilde,
Como a natureza do leão, porque era um rei enfurecido para a batalha, para a guerra. Uma das representações também, uma tipologia do Cristo vivo. Por que está falando de Davi? Porque Davi dava vida pelas suas ovelhas, mas ele era curioso como um leão. Quem é esse incircunciso? Então você vê que Deus está falando para mim e para você. É esse ambiente que eu estou deixando para você iniciar o seu ano, sabendo quem você é. Então eu tenho mais 11 manifestações de poder. E ainda que o adversário venha querendo fazer um rugido como o de leão, eu estou falando para você que eu já tenho um rugido que já despedaçou a autoridade dele. É como a manifestação do Moisés, quando ele jogou o seu cajado no chão ali, não é? Gente, junto com os cajados daqueles feiticeiros que jogaram no chão também, a autoridade de Moisés, ela suplantou, ela engoliu a autoridade dos feiticeiros todos do Egito. É o que Deus está falando para você. Tem alguém que quer rugir como um leão? Estou falando para você que eu já saí na frente dele, antes dele. Já me ofereci como cordeiro. Agora deixa eu me manifestar como leão. Entra na minha humildade. Recebe o que eu tenho para você de humildade de apresentado. A humildade que eu tenho te apresentado. Recebe isso e fique pacificado debaixo disso. Vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Porquanto sou um cordeiro. Na cruz do Cristo vivo, eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, nós olhamos para ele como cordeiro. E ele vai estabelecendo o governo do leão a nosso favor. É fácil? Não, não é. Ficamos embirrados. Ficamos no meio do caminho. Nosso coração, é como orei no começo, estamos encruados em tantas coisas. Encruado, meu esposo estava conversando comigo. Então, eu estava sondando o meu coração. Quantas coisas estou encruada? Encruada, né? Encruado quer dizer que não cozinhou por inteiro. Encruado quer dizer é algo que começou a receber o poder da forja, o fogo foi colocado, só que tirou e a bigorna veio, bateu, bigorna, martelo, sei lá como chama, veio, bateu, só que ela perdeu o tempo daquele aquecimento e não deu forma, só que já endureceu, já esfriou, já enrijeceu, não é? E aí, ou aquela indigestão, comeu e não digeriu. Então, quantas coisas espirituais que não conseguimos digerir, mas o Senhor está falando, eu tenho a manifestação daquele que sai à frente da tua batalha. Mas para essas indigestões, para esse encruamento, para esse enrijecimento de coração, de ferramentas que não foram cozidas até o final, que não foram preparadas até o final, eu estou falando que eu tenho fogo novamente, eu tenho um diluidor de alimentos espirituais que estão fazendo mal dentro do teu estômago. Eu posso, porque eu tenho a vida em mim mesmo. Então, irmãos, olha quanta coisa Deus está falando a partir de uma tribo que se movimenta, que vai à frente. Ele está falando, como diz o hino da Cassiane, Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Então, nós precisamos começar a andar e sair desse ambiente onde Deus vai fazer, Deus já fez. Nós é que fazemos acontecer agora aquilo que ele já fez. Amém? E aí, vamos lá, essa é a manifestação dessa tribo que estamos falando agora. Por quê? Porque aí nós vamos ter a regência do mês, vamos ter o confronto do mês. Então, como chama o mês? Como chama a tribo? Como Judá foi gerado? Tudo isso importa. Então, você quer ter um pouco mais de entendimento de tempos e estações? Leia Gênesis 29 e 30. Você vai ver ali a descrição de 11 filhos de Raquel, Bila, Zilpa e Lia nascendo. Aí, lá no Gênesis 35, o último filho de Raquel, onde você vai ver Benjamim nascendo. Então, aí você vai ter um parâmetro, uma ideia de como esses príncipes do Senhor nasceram. Que ambiente que era. Mas como Deus vem de maneira poderosa, e por conta deles terem pai, e por conta de depois ter um profeta e um sacerdote, é liberado sobre eles bênçãos. Então, não importa como você nasceu. Essas 12 tribos nasceram debaixo de maldição, irmãos. Nasceram debaixo de ambiente de competição. Nasceram debaixo de coisas terríveis. Então, não importa qual é dentro daquilo que é o zodíaco, o qual nós nascemos nesse mundo natural, debaixo de Kairos, de Cronos, não importa em qual deles você nasceu. Importa o que o Pai da eternidade quer fazer dentro do tempo eterno sobre a tua vida.
Então, nós podemos nos desligar dessas frequências, dessas ambiências, dessas casas, dessas regências. Nós podemos sair de cada uma dessas manifestações de guerra, por exemplo, ou da sensualidade, ou daquilo que é o vampirismo, ou daquilo que é a sabedoria humana caída, cada um deles, ou da ira, cada um deles ali marcado para confrontar com cada uma das tribos, mas Deus dando o antídoto em cada uma das tribos, através do resgate que ele fez com cada um daqueles príncipes que nasceram debaixo de uma regência tão terrível. Então, se você pegar cada um deles, então vamos lá, olhar os nomes deles, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu havia separado num lugar, mas aí entrei em outro, não é? Então, vamos lá, haviam ali quatro tribos, não é? Quatro tribos, não, 12 tribos, cada uma delas, entrando numa jurisdição da parte de Deus. Então, vamos ver aqui, nós temos ali a primeira, que é Judá, debaixo de uma jurisdição de louvor, como já falei, de louvor. A outra, debaixo de paternidade. A outra, debaixo de filiação. A outra, debaixo de descanso. E a outra, debaixo de organização. Tudo isso debaixo de tempos e estações, cada uma dessas estações marcadas por um governo. E Deus escolhe exatamente uma das tribos para reger, junto com a estação que ele coloca para nós. Isso é entendimento espiritual profundo da parte que criou, daquele que criou todas as coisas, aquele que tem governo sobre todas as coisas. Então não podemos, irmãos, gastar o nosso tempo achando que Deus não governa. Ah, mas o mundo está num caos e Deus não está fazendo nada. O mundo jaz no maligno. E Deus está esperando uma igreja que resplandeça para colocar a casa em ordem dentro daquilo que ele dado de autoridade. É isso que Deus está esperando. O mundo jaz no maligno. E nós é que temos que colocar a casa em ordem. Jesus deu essa autoridade para a sua igreja. Só que enquanto a igreja andar no meio das suas próprias dores, no meio das suas próprias omissões, no meio daquilo que é o seu próprio interesse, o que o Senhor vai poder fazer se a representatividade do próprio reino ele passou para nós? Então, irmãos, nós precisamos conhecer um pouco melhor o nosso Deus. Um pouco mais o nosso Deus. Então, vamos lá, eu não achei aqui o lugar, mas vamos lá. Então, nós estamos no tempo de Judá. Atirar, lançar, atirar flechas, lançar no chão, derrubar, dar graças, louvar, agradecer, confessar o nome de Deus, confessar pecados, atirar, executar a ordenança até o fim. Aí eu coloquei aqui, Juízes, capítulo 1, do 27 ao 35. Então, nós precisamos entender que Deus está trazendo para nós governo, e governo autorizado pelo poder de Deus, irmãos. Então, vamos lá, achei aqui as 3 tribos, as quatro primeiras tribos, é como eu falei, Judá, Ruben, Efraim e Dan. Cada um deles debaixo dessa frequência. O que eles estão falando? E qual foi o resgate de Deus para cada um deles? Foi através do que está escrito em Deuteronômio 33, sim, e depois, antes, né, em Gênesis 49, através da paternidade, através de um profeta, de um sacerdote e de um governante antenado por aquilo que Deus queria fazer. Então, precisamos pegar isso para nós, porque isso são manifestações do próprio Cristo. Vê que Deus está falando de Judá. E quando ele fala, os teus irmãos te louvarão, ele está falando de Judá, a pessoa de Judá, na representatividade daquele filho de Jacó, ou Deus está falando da representatividade, da tipologia do Cristo vivo. Então, quando nós pegamos cada um desses irmãos, a respeito, por exemplo, de Simeão, quem é Simeão? É aquele que precisa ouvir. Simeão vem numa palavrinha chamada ouvir. É por isso que tem lá Shema Israel. O que quer dizer isso? Quer dizer, ouve, ó Israel. Simeão, Shimeon, vem dessa raiz aí, ouve, aquele que deveria ser o ouvido. E ele vai e faz tudo errado. Mas vem resgate? Vem. Deus lá no Novo Testamento nos resgata poderosamente daquilo que ele fizera enquanto tribo no Velho Testamento. Porque Deus não deixa nada para trás. Então, se nós entrarmos nesse tipo de mentalidade, olharmos aquilo tudo, então, quer entender um pouquinho a respeito dessas tribos, então leia o que eu estou falando. Gênesis capítulo 29,
Depois, 29 e 30, Deuteronômio 33 e Gênesis capítulo 49. E você vai ver que resgate tremendo e poderoso Deus fez para cada uma dessas tribos. E aí, então, mas Simeão não tem resgate, ninguém deu bênção para Simeão. Você vai ver lá no Novo Testamento um homem chamado Simeão pegar Jesus nos braços e falar: Eis aqui, agora pode me recolher, porque os meus olhos viram a salvação, ao resgate lá. Em Simeão, um intercessor de Deus que estava no templo quando José e Maria vieram apresentar Jesus. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando de restauração. Eu estou falando de restituição, eu estou falando de relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Está encruado, está difícil, está com o ferro, já saiu da têmpera já e não tem mais fogo, parece que bater, vai ter que voltar para o fogo. O vaso quebrou. Lembre-se que estamos na mão do oleiro e o Senhor vai ter um resgate para nós. O Senhor vai ter algo para fazer para nós. Uma coisa que às vezes precisamos falar, meses não são redentivos, porque quem redime é o Senhor. Os meses são apontamentos da parte de Deus para nos encontrarmos com Deus e ali recebermos uma orientação, ali recebermos uma liberação, tá bom? Precisamos transicionar para esse lugar. Estávamos lá com meses redentivos. Eu mesmo tenho muito estudos que estão escritos meses redentivos, mas a redenção pertence ao Senhor. Às vezes falávamos das ofertas redentivas, não é? Faça a oferta do primogênito, faça a oferta disso para a redenção. Não é isso, irmãos, quem redime é só o Cordeiro. Amém? Essas outras coisas têm que passar pelo Cordeiro. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O adversário é astuto, ele quer tirar a centralidade de Cristo. Mas nós vamos entrando aí por esses caminhos de trazer tudo para Cristo. Tudo é por Ele, para Ele, através dele. Amém? Em nome de Jesus. Aí, então, o funcionamento do povo de Deus como um exército. Então, Deus, por que ele está fazendo isso? Porque ele está trazendo para você um posicionamento. Como eu me comporto dentro do lugar santo, me alimentando das realidades espirituais de Deus. Porque ele quer te fazer crescer por dentro. E porque Deus organiza o seu exército por fora. Porque Deus organiza isso em forma de estações, e cada estação tem uma característica bem marcada para poder fazer você e eu termos as organizações para deixarmos de andar a esmo, sem saber o que vem de confronto, sem saber o que o adversário está planejando para a próxima temporada. Veja que Deus está te dando bem esquematizado o que é que vem contra a tua vida, por exemplo, agora. Nesse primeiro mês, sabe o que vem? Vem um fogo, o fogo das paixões, o fogo da guerra, o fogo daquilo que quer fazer com que você ande irado na visceralidade. Por quê? Porque a temporada é Áries. Áries é guerra, é o Deus da guerra. Então, ele vai procurar mandar para nós que tipo de seta, irmãos? A seta da má notícia. Ele pega os seus generais de guerra, que é pânico, que é fogos, né? Fobias. Ele pega os seus generais de guerra, que são os fuxicos, cheios de amedrontar as nossas vidas. Ontem, nós recebemos ali uma notícia na torre de oração que fazemos. Olha, os caminhoneiros vão parar. Vão parar amanhã, que seria hoje. Falei, Jesus, temos viagem marcada, como vai ser? Já avisei meu esposo. Aí depois fui procurar, fui orar, pedir para Deus. Por quê? Porque são alaridos de guerra. Mas o Senhor fala quando tem uma frequência de guerra, uma voz de guerra, liberando pânico, liberando manifestações de trevas. O que você tem em mim? Você tem adoração, você tem louvor, você tem um som. E a tua espada afiada deve estar nas tuas mãos. Você entende isso? Como que Deus vai nos preparando para tudo? Se o adversário tem um ambiente para te puxar para dentro, uma casa para fazer você ficar na casa infernal, se ele tem uma regência para manter você, a sua família, em bancarrota, em lugares de destruição, sim, ele vai e ele tem algo para te dar, como o irmão Ângelo aqui está falando. Ele tem as renovações das armaduras de Deus, todas as peças centralizadas em Cristo. Então, ali ele vai falando, não entre nesse ambiente de guerra sozinho, me chame. Coloque aí toda a minha vestimenta, entre para a adoração que eu vou me anexar a você e vou rugir como um leão. E aí você estará guardado naquilo que eu faço. Aí depois, vamos lá, o que Deus vai falando a respeito
dessa tribo. Aí ele vem, ele vai falar a respeito, por exemplo, de Issacar. Quem é Issacar? Veja lá: levantar, erguer, carregar, tomar, suportar, sustentar, levar embora, carregar embora, perdoar, ser levantado, ser exaltado, aquele que tem poder de levar as iniquidades embora. Veja que se você pegar o estandarte de Issacar, é um jumentinho carregando carga. Quem é o nosso jumentinho que carrega as cargas do pecado para longe? Quem é aquele que tem a sabedoria de tempos? Que Issacar tem essa marca de conhecer tempos, de ser adestrado e falar, olha, isso aqui não vai acontecer agora não, porque está acontecendo isso e isso. Ele tem a sabedoria. Ele tem a sabedoria dos tempos. Ele olha e ele percebe o que está se movimentando. Isso é outra marca que Deus quer deixar para nós. Mas vai vir o confronto? Vai. Quem vai a confrontar? Sabe quem vai ser? A carnalidade. Olha, o elemento é a terra, justamente a carnalidade. É a Afrodite que vem para confrontar. É o tal do touro, vamos colocar assim, dentro dos signos. Aí Deus está falando, é signo maldito? Você pode se desligar dele. Você pode se desligar do ambiente, da frequência, você pode se desligar do comportamento que ele gerou em você, porque você nasceu, às vezes, nesse lugar, não é? Nesse tempo. Então, Deus pode falar para você, venha para mim, eu vou ajudar você a tirar essa carnalidade das mãos do adversário, porque eu fui para a cruz para que a sua carne morresse. Então, venha até mim, eu vou fazer algo sobre a tua vida. E ele faz, irmãos. E aí depois ele vai falar, e as regências que estão por fora para te manipular como se fosse uma marionete, eu estou falando para você, eu tenho uma sabedoria para a guerra. Para a guerra não, eu tenho uma sabedoria contra essa sensualidade da tua carne. E eu vou te desligar dos fios cósmicos, dos chips, daquilo que foi colocado aí, normalmente na coluna, no lugar da sexualidade, não é? Na coluna, para que Kundalini se movimente nas nossas vidas. Então, o Senhor, ele tem essa arma de guerra para cada uma das situações das quais vivemos. Então, qual é o mês aqui? Qual é o mês, irmão? Sabe qual é o mês? Chama Iar. Sabe o que quer dizer Iar? Eu sou o Senhor que te sara. E enquanto nós vamos caminhando, ele vai tirando as marcas de Afrodite, da sensualidade, daquilo que verdadeiramente o adversário tem para saciar a nossa carnalidade. Deus vai falando, pode se desligar de tudo isso, porque eu sou o Senhor que te sara das carências. Porque o que nos leva para esse tipo de regência, de casa espiritual maldita, é verdadeiramente as nossas carências, que a Afrodite pega e vem com a sua sensualidade, que não precisa ser só sexual, mas vem para trazer para nós qualquer tipo de satisfação, para que a gente não tenha satisfação no nosso Deus. Você observa o que Deus faz, aí ele traz um Issacar para você, olha, isso aí não é tempo disso, não. Nós estamos no tempo eterno. Ele vai discernindo o tempo. E aí você vai ver que Deus tem bênçãos. Olha o que ele fala. Issacar é jumento de fortes ossos, ter repouso entre os rebanhos das ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Quem é que fez isso? Então você vai vendo a lógica de Deus. A lógica de Deus, não a lógica da terra, irmãos. A pessoa pensa lá, e oferecendo ao Senhor um culto racional. Pensa que é a razão dessa terra aqui, com a alma caída, com a alma cheia daquilo que é o romano, não é o catolicismo romano, ou com aquilo que é o intelectualismo da Grécia. Não, Deus não está com isso. Ah, mas eu estou raciocinando, mas Deus está falando, seu raciocínio é do céu ou é da terra? Porque você, às vezes, né, nós pegamos o sanguíneo, porque é muito emocional, aí nós já turbinamos o sanguíneo. É por emoção o sanguíneo. E o colérico é puro raciocínio. E o raciocínio dele pode estar ligado, sim, ao intelectualismo. Pode estar ligado àquilo que verdadeiramente a Grécia tem de filosofias que matam a sobrenaturalidade. Pode ter o seu raciocínio pautado naquilo que é o catolicismo, cheios de idolatria e de espiritismo, porque é isso que é o catolicismo. Idolatrias e espiritismos, práticas que Deus condena na Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é que Deus está fazendo, o que ele tem de recurso para mim e para você, e nos alegrarmos disso. Então, o que nós vamos ter aí depois tem Issacar, é a bênção que Deus dá, não é? Depois temos o mês de Sivan. Sivan, ele quer dizer a cobertura deles, e aí, quem é que vem para a batalha? Zebulon. E que é Zebulon? Zebulon é exaltado, excelente dote, honrar, habitar.
Habitar exaltadamente, ou seja, habitar nos lugares altos. Que tipo de casa temos construído e qual casa temos construído, sim? E em qual lugar? São nos lugares altos de adoração ao Senhor ou são nos vales de Refidim? Aqueles vales onde o adversário veio roubar, através de Amaleque, a herança que Deus deixou para nós, a nossa caminhada de descanso com Deus. Então, veja o que é que Deus está falando. E Sivan significa a cobertura dele. Deus está nos cobrindo. E quem é que faz as suas manifestações agora é a Ateneia, é a intelectualidade caída, é a concepção de que aquilo que eu sei, o que eu posso, o que eu faço, é um dos símbolos mais pesados do humanismo e nos opomos àquilo que é Deus. Então, é essa a guerra do mês de Sivan. Deus está falando, eu sou a tua cobertura, mas qual cobertura nós vamos querer? Da sabedoria humana? Daquilo que é exaltação da nossa própria racionalidade? Que é como eu estava falando de Romanos capítulo 12. Ai, eu ofereço um culto racional. Ah, o meu tudo tem que ser lógico. Mas se a lógica for da terra, você vai estar servindo a Ateneia, a deusa do conhecimento, do intelectualismo, do racionalismo. E às vezes, porque somos inteligentes, temos boa memória e sabemos muita coisa, nós achamos que estamos fazendo culto a Deus com a nossa sabedoria e inteligência. Mas veja, irmãos, que Paulo, por mais inteligente, intelectual, sábio, fariseu que fosse, ele falou: tenho tudo isso por refúgio, para de alguma maneira ser achado nele, porque ele entendeu que a sabedoria dele não valeu para nada, não serviu para nada, tudo precisou ser passado pela cruz. Deus usou a inteligência de Paulo, é evidente. A cultura de Paulo, Deus usou e muito. A sabedoria dele, o conhecimento das leis, aquilo que era o farisaísmo de Paulo, Deus usou, mas passou tudo pela cruz, teve que morrer tudo para que tivesse algum valor para Deus. Por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela precisa sempre estar sentenciada, irmãos. Porque ela pode até produzir bem, mas a origem vai ser a árvore da desobediência, da rebelião. Ai, mas aquele irmão fala tão bem, mas qual é a origem? Qual é a fonte? Em nome de Jesus, que o Senhor nos tire desse ambiente. Então, você está entendendo o que é pertencer a uma tribo? É uma frequência, é um ambiente, é uma casa e é um governo. São verdadeiros lugares de encontro com aquilo que o próprio Cristo é para nós. Não é para nós sairmos fazendo misticismos. Ai, agora eu vou usar a bandeira de Judá, porque o leão vai rugir através de mim. Ei, para com isso. A bandeira do leão da tribo de Judá tem que estar dentro de você. E se você quiser usar como um adorno, tudo bem. Mas usar isso como algo místico, como poderoso, não, irmão, não faça isso. Isso é misticismo, idolatria. Você está dando poder a algo inanimado, algo que não tem poder nenhum. E ainda que fosse com alma animado, não tem poder nenhum. Mas a realidade de um Cristo, de um leão que ruge dentro de mim e de você, é outra coisa. Você pode estar com a roupa mais simples que for, sem nenhum revestimento de nenhuma bandeira. E você pode rugir como um leão. Porque não é exterioridade que Deus está falando. Então, nós precisamos sair desse lugar onde achamos que tudo ou é misticismo, ou judaísmo, ou eu tenho que colocar algo exterior para todo mundo saber que eu estou debaixo disso. Você não precisa disso. Mas a tua essência tem que estar totalmente tomada pelas realidades que Deus está trazendo para mim e para você. E fazermos com que a nossa fé opere nesses lugares, para que não percamos tempo, para que não percamos a visitação de Deus em cada tempo e em cada estação. Porque como o apóstolo falou ontem na ministração dele lá, o apóstolo Éder falou na ministração, ele falou que perdermos a visitação de Deus só na próxima temporada. Eu não quero mais perder tempo, irmãos, porque tempo é precioso. Se nós não tivermos verdadeiramente confiança no tempo de Deus que Ele está estabelecendo para nós precisamos pedir para Deus: Deus, me ajuda a confiar no teu tempo. Como Deus tem ordenado e coordenado as nossas vidas, eu estou maravilhada de ver. Dia após dia, Deus colocando as coisas no lugar, ó, agora é isso aqui, agora é aquilo lá, agora é aquilo lá. E aí nós vamos ficando mais antenados no caminho profético que Deus está trazendo sobre nós. Amém? Então eu quero deixar esta palavra, porque
Amanhã, eu não sei se eu continuo falando das tribos, para segunda-feira começar na Páscoa, não é? Porque aí já vamos entrar nas festas, então talvez na segunda-feira, eu creio que o pastor Alexandre deve dar início, e aí na terça, eu não sei como será o formato ainda, vamos fazer juntos ou separados, ainda não sabemos qual vai ser o formato. Mas o que precisa, você e eu precisamos saber é exatamente quando nós fazemos aquelas paradas no meio do mês para falar para você, olha, nós estamos virando de estação, ou nós estamos virando de mês, ou como hoje, estamos virando de ano novo, você saiba o porquê estamos fazendo isso. Não é por misticismo, judaísmo, nada disso, mas porque são realidades espirituais palpáveis e práticas para nós podermos receber e caminhar em cima delas para que tenhamos avanço. Amém, queridos? Então, fique com essa palavra. Aí amanhã eu vou orar, vou decidir aqui se continuamos falando de cada característica de tribo ou se depois, conforme o ano for passando, a gente vai falando nos meses próprios e assim vamos fazendo assim conforme o Senhor quiser. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Excelente começo de ano e até o final do ano. Em nome de Jesus, entenda o que Deus está fazendo. Se você não sabe ainda o que Deus quer fazer, continue buscando, Senhor, o que é que tu queres para mim, porque o Senhor falou que tem os meus dias todos escritos e determinados. Eu quero conhecer isso. Em nome de Jesus, o que está no teu escrito. E Deus vai operar prodígios, maravilhas e sinais na sua vida, porque Ele é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Shalom, shalom, meus irmãos, irmão Fátima, irmão Teixeira, todo mundo que está aí, em nome de Jesus, muito obrigada. Shalom, shalom, até mais. Glória a Deus, aleluia.